Olá pessoal, vamos começar então o nosso encontro hoje, dando conta da atividade do direito processual civil. Eu não começo um semestre, não começo um curso, qualquer outra área, até mesmo um diálogo que eu tenha com alunos em palestras e tudo mais, eu não começo um diálogo sem primeiro deixar claro o que é este sistema de planos em que o direito habita. O plano para o processo civil, ele tem que ser um plano dicotômico, destacado, um plano que vai ter nessa dicotomia um liame muito grande, uma ligação muito grande entre esses planos, de um plano geral que é o plano do direito, dentro de uma perspectiva hoje mais atualizada, mais definida, notadamente agora pelo que se põe à disposição o código que veio em 2015, entrou em vigência em 2016, um código que praticamente manteve uma rigorosa tradição do Código de 73, que ainda era tinha uma tentativa de buscar sempre uma forma consensual na resolução dos litígios, primeira linha. É claro que o Código de 2015 trouxe um avanço nessa parte, trouxe uma melhor condição de aprimoramento, colocando inclusive as formas de conciliação, de mediação, também a própria arbitragem, funcionando aí como formas alternativas na solução desses conflitos. Então, o que nós temos que ver hoje está exatamente nesta divisão que o direito se propõe dentro da perspectiva processual, seja penal, seja civil, trabalhista, mas o direito ele vai se distinguir exatamente por esses dois planos, o plano do direito material e o plano do direito processual. Sem que saibamos definir bem isto, a dificuldade para entendermos a disciplina de direito processual cada vez mais se assenta, ela vai tomar lugar, tomar este assento dentro de uma perspectiva de compreensão. Quando nós temos então no direito material a regra, que regra? A regra social, a regra de nós convivermos, a regra de nós andarmos, de nós nos conduzirmos, de nós estarmos aqui frente a uma situação de trânsito que nós temos que nos guiar, nos orientar e dirigir de acordo com as normas que o sistema estabelece. Nós temos então a regra da vizinhança, nós temos a regra da reparabilidade do dano, a responsabilidade civil. Essas são regras todas que estabelecem o dia a dia nosso. A regra de nós chegarmos no supermercado, comprarmos alguma coisa e pagarmos essa alguma coisa. Isso é regra. São as regras que o próprio direito comercial cria, o próprio direito civil cria, o próprio direito penal estabelece. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando em direito material. Eu não falei em código de processo civil, em código de processo penal, ou código de processo de toda a ordem, dentro da área civil, da área criminal, mesmo da área militar, o código de processo penal militar. Nada, eu falei apenas em direito civil e direito penal. Estas normas de direito civil, direito penal, direito comercial, direito de família, todas são normas de direito material. As normas que nos orientam, nos traçando condutas, nos traçando comportamentos, são regras que nos definem posturas, nos definem como vamos agir frente ao próximo, quer dizer, o indivíduo para essa sua comunidade e a comunidade para o seu indivíduo. Então, muitas vezes, o direito material sequer precisa estar escrito. O direito material está implícito muitas vezes. Nós não temos uma regra para dizermos, olha, devemos andar vestidos. Não tem essa regra. O que nós temos é um sentimento social, sociológico, estabelecendo então a necessidade de estarmos vestidos, senão quem sabe até um atentado ao pudor público, qualquer coisa do gênero, poderia vir a partir dessa conduta. Vejo que as pessoas mesmas, elas têm o dom de se organizar para determinada situação, até determinadas novidades.
como, por exemplo, estamos aqui nos organizando diante de um Covid-19. Quantas posturas nós temos e sequer regradas estão na lei? Este vírus nos trouxe, então, uma mudança radical de comportamento, né, e condutas na sociedade, que alguns chegam a dizer que estão tolhendo a liberdade humana, né? Mas, enfim, nós temos que, antes da minha liberdade, eu tenho que pensar no respeito à saúde, à vida do próximo. Então aqui nós podemos ter dois elementos que a própria Constituição estabelece, vida e saúde, no mesmo patamar, estão lá no artigo 5º da Constituição, estão no mesmo patamar, mas por uma questão de antinomia legal, as duas não podem usar o mesmo lugar. Então o que nós temos que ter? Nós temos que dar valor àquela norma que seja realmente a mais sensata, a mais importante. Né? Uma coisa é a minha liberdade, outra coisa é a saúde do outro. Então vejam que paradoxos se encontram, e claro que cabe ao nosso bom senso, à nossa autocensura, estabelecer aqui qual a melhor solução para o caso. E se não for assim, o próprio judiciário estabelece. Né? Infelizmente, algumas matérias desta ordem, desta natureza, o judiciário tem atuado principalmente na liberação da economia, principalmente na questão dos medicamentos, pode usar esse ou aquele remédio, enfim, estamos num inferno astral que nós não temos ainda uma solução e cada vez mais perdidos, né, nesse diálogo entre forças que nós temos dentro da sociedade. Mas o direito material é isso, né? Então, vejam o que eu digo ali, é a regra em si, é a própria regra que está lá, é o Código Civil, é o Código Penal, como eu disse, né? É a consolidação das leis do trabalho. Não tem nada ali, absolutamente nada de processo, não tem nada de conduta processual, mas de conduta em vida, conduta em sociedade. E aí se localizam ali essas normas de comportamento, regrando a conduta humana do indivíduo para com a sociedade e a sociedade para com o indivíduo. Então vamos lá, nós temos um Código Civil. Um código pronto, erigido em 1916, depois ele foi retrabalhado em 2002, né, um novo código em 2002, mas o Código Civil estabelece normas de conduta. Então, vamos lá, que alguém, numa situação qualquer, né, da vida, cause a outra pessoa um determinado dano. A pessoa está passando, jogando bola na pracinha e dá um chute na bola, a bola vai lá na vidraça do vizinho e quebra uma janela inteira. O que nós temos aqui? O Código Civil estabelece que aquele que causar o dano está obrigado a repará-lo. Isso é uma norma de conduta que sequer até precisava, mas enfim, o Código Civil está lá. Bom, se eu causei o dano, se eu estou prejudicando alguém, eu tenho que ressarcir esse prejuízo. Né? Uma ação ressarcitória seria necessária se eu não fizer de bom grado, se eu não fizer voluntariamente. Mas até lá o Código Civil estabelece uma possibilidade de solução de litígio, né? Evitando um litígio judicial, esperando então que a própria sociedade se auto-organize, que ela autopatrocine uma solução para aquele impasse. Então vejam, aqui no direito material nós temos toda a norma de conduta que estabelece comportamentos. Desde a área comercial, como é o meu comportamento não criminoso, como ele deve ser um comportamento não criminoso, porque se lá no Código Penal está dizendo aquele que cometer um crime está obrigado a reparar com a pena restritiva de liberdade, no caso o homicídio, né, vai pagar com a pena restritiva de sua liberdade. Então, as normas estão dizendo, estas normas de conduta, o seguinte: eu não sou obrigado a respeitá-las. Não sou. Essas normas do direito material são normas de um condicionamento humano. Elas me condicionam a agir desta maneira. Mas eu posso não agir como ela diz. Eu posso sair aí quebrando o vidro de casa de toda a vizinhança aqui. Eu posso sair daqui e matar alguém se eu quiser. Então o que eu tenho? Eu tenho uma norma de conduta que eu não estou obedecendo.
Mas a norma em si não vai me perseguir, a norma em si não vai atrás da reparabilidade deste dano ou desta vida. A norma de direito material está lá para que nós a sigamos independentemente de outra situação. Nós somos condicionados a essa norma. Então, por isso, quando se diz que o cidadão é do bem, é porque ele está dentro deste sistema. Nós, na filosofia, estudávamos, eu sou doutorando nessa área da filosofia, nós estudávamos um sistema todo do eu e o outro. Sempre foi esta linha de pensamento e isso se encaixa absolutamente bem no direito, né? Muitos de nós nos esquecemos, o direito é uma mistura de duas grandes ciências. A ciência jurídica, e não esqueçam, o que nós infelizmente esquecemos muito, é também social. Ciências jurídicas e sociais. E essa relação do direito com a sociedade é uma questão de oxigenação. Um não vive sem o outro. O direito sem sociedade é nada, a sociedade sem direito é um caos. Quer dizer, as normas de direito material, mesmo que não estejam expressamente definidas em lei, elas sobreparam sobre toda uma sociedade. E nós temos aí exemplos vários. Hoje, com esse avanço absurdo da tecnologia, hoje, com esse avanço maluco das ciências de todas as áreas, nós temos hoje carros andando sozinhos, automóveis que são projetados para a condução autônoma ou semi-autônoma, né? Carro que vira uma curva sozinho, né? Tem lá uns radarzinhos lá que mede a condição da estrada através das listas asfálticas, aquelas pintadas. Então são coisas hoje que nós não temos condição mínima de legislar sobre isso. Eu imagino um fabricante me vende um carro, olha, esse carro aqui dirige semi-autonomamente, ele vai sozinho fazer uma curva. Tá, e eu estou lá confiando no fabricante. Olhem a encrenca. E se o fabricante me garante, eu estou garantido. Eu, pessoalmente, estou me sentindo bem à vontade para utilizar o sistema, porque está lá, disponível no mercado. Aí vamos que eu estou andando nesse carro, eu faço uma curva e o carro não faz a tal curva essa, né? E eu perco a direção por alguma razão e o carro já sai todo desgovernado e acaba batendo e matando alguém. A quem cabe a responsabilidade? A mim, que sou proprietário, pelo Código Civil, sim, mas o produto que me foi vendido, e vamos ao direito do consumidor, era um produto defeituoso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que armar aqui uma situação de trazer contra mim, aliás, naquele processo contra mim colocado, eu tenho que trazer também o fabricante. Eu tenho que trazer, quem sabe, o revendedor do produto que também vai responder. Então, mesmo não legislada a matéria, olhem a encrenca que este juiz terá para decidir uma causa dessas. E mais, o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna e inexistência de lei. O juiz, meus amigos, minhas amigas, tem que decidir. Ele não pode cruzar os braços, jogar a caneta em cima da mesa e, olha, não tem lei, então eu não vou decidir nada. Né? Não. É aí, exatamente aí, o nascente da jurisprudência. Né? O ponto nascente, onde ela tem realmente a sua gênese, onde ela vem agora surgir. Diante desse caos legislativo que nós não temos regras definidas e, vamos dizer, satisfatórias para tudo. O legislativo hoje é um legislativo apático, se cuida apenas da política e da sociedade, que a sociedade fique lá alijada com seus problemas. Então nós temos no direito material a construção em juízo de soluções. O que o legislativo não fez, quem vai fazer é o judiciário. Porque eu vou colocar uma situação dessas não legislada na mão do juiz, e o seu juiz lá vai ter que decidir. E aí, meus amigos, minhas amigas, ele estará criando um precedente judiciário. Pela ausência de lei, ele tendo que decidir, ali está um primeiro paradigma, uma primeira decisão que eu vou poder utilizar. E aí, deste paradigma, outros casos semelhantes hão de surgir, e com esse surgimento também será utilizado aquele julgamento que o juiz deu, condenando o proprietário ou condenando a fábrica, não importa, mas aquilo será um regramento. Já que não tem lei, gente, o que o judiciário decide será essa lei.
Então, se o juiz, num determinado momento, fazendo o seu concurso para juiz de direito, juiz federal, o que for, o juiz se presta a isto, para aplicar a lei ao caso concreto, e em não havendo a lei, o juiz vai criar a lei. O que acontece aí? Este juiz, que era um mero julgador, passa a ser um legislador. A partir desse momento, ele vai legislar matéria que não está legislada. Esse legislar, claro, eu estou dizendo aqui entre aspas, mas a partir desse primeiro julgado, nascerão julgados outros e mais outros e mais outros, e vão fazer uma posição sólida, chegando aos tribunais, que vão criar precedentes pretorianos, precedentes jurisprudenciais, e esses precedentes servirão agora de subsídio para formar uma jurisprudência sólida, e vocês sabem bem que a jurisprudência é fonte de lei. Mais tarde isto pode se transformar em lei, como muitos casos, a exemplo que se pode trazer aqui de situações que o Brasil viveu, como por exemplo a união estável, né? A união estável lá em 88 que foi reconhecida na Constituição. Por quê? Porque havia uma briga em que mulheres que estavam em união estável com homens não tinham direitos quaisquer. Mulheres alijadas dos seus direitos, até mesmo de formação patrimonial, não tinha nada. Te juntou com o homem, te rala aí. Quer dizer, a ideia era essa. Então, a partir de 88, vejo que a Dobrando a Esquina é bem recente, não é tão velho assim, mas a partir de 88 surge então este primeiro legado, né, às mulheres companheiras, de terem então a sua vida ali, pelo menos assegurada, né, pelo tempo de convívio com aquela pessoa que ficou ali, dando-lhe toda a atenção, né, enfim. E a partir disso, criada esta jurisprudência, né, lá no início dos anos 80, é que veio em 88, como eu disse, na Constituição, isso sacramentado. Mas isso veio de uma briga pretoriana, quando eu digo os pretórios, os tribunais, dentro destas figuras aí, é que houve então a pacificação, que a mulher realmente tinha direito a ser companheira, e os direitos inerentes a alimentos, partilha de bens, relação com os filhos, enfim, tudo mais. Então, gente, este apresentado aqui, o direito material. Então não precisa estar escrito, não precisa estar legislado, basta que haja um senso social em relação à existência desse direito. E não adiantaria nada o direito material existir se não fosse o direito processual. Porque vejam, o direito civil me dá normas de conduta, tá bem, já falei. Mas como é que eu faço dar vida a esta norma de direito civil que foi descumprida por alguém? Como é que eu faço aquele cara que quebrou a vidraça da minha casa me indenizar? Se ele de boa vontade não deseja fazê-lo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar o judiciário. Eu tenho que, nesse momento, entrar num outro mundo chamado mundo do processo, do direito processual. Para nós aqui, o processo civil. E no momento que eu utilizo este, vamos dizer, recurso, que é a ação judicial, uma vez que eu encontrei resistências, o direito processual agora entra em campo e vai dizer como se opera dentro do Poder Judiciário com uma ação buscando ressarcimento de dano. A exemplo de qualquer outra ação, então nós vamos ter aqui que o processo é a vida do direito material. Não adianta nada eu ter um Código Civil maravilhoso, o melhor do mundo, se eu não tenho regras de processo capazes de darem vida a esta norma civil, que é uma norma estática. O processo não, o processo é movimento. Tanto que o processo começa, ele tem um ciclo através da inicial e vai se desenvolvendo em etapas até uma sentença. Então o juiz vai tomar conhecimento desta ação, vai decidi-la e nós chegaremos depois a uma sentença. Mas esta sentença não fica apenas como um termo sentencial. Não, ela ganha vida. A sentença, uma vez que transite em julgado, que faça coisa julgada, ela já poderá ser executada, sentido de realizada. E aí, se aquele devedor continua me devendo, mesmo já tendo a sentença com coisa julgada sobre ela, o que vai fazer o Estado? O Estado vai promover a realização da sua própria decisão, ainda que seja à força.
haverá um trabalho absoluto do Poder Judiciário para expropriar bens do devedor, colocá-los nas mãos do seu credor, e aí estará satisfeito o direito, né? Estaria satisfeita a dívida. Ou retira da esfera de domínio do devedor aquele bem e coloca à disposição em venda pública, o chamado leilão. Então, várias formas aí que nós temos de satisfazer este crédito na busca de uma realização do próprio direito. Então, vejam, neste momento, gente, não há poder mais poderoso do que o nosso Poder Judiciário nesta hora. Nenhum poder, nem o executivo, nem o legislativo tem tanta força quando se faz cumprir a ordem judicial que está estabelecida. E por isso, então, nós vemos no processo a última solução, o último reduto das aflições humanas, quando se trabalha na esfera dos conflitos, né, das lides, das chamadas pretensões resistidas nisso. Então vejo que o direito processual é o movimento do direito material, que é esta vida que eu falei, onde as pretensões individuais ou coletivas são alcançadas através de uma ação judicial, né, uma ação processual. E aqui então nós alcançamos os planos do direito material e do direito processual, né, que eu já falo a vocês logo no nosso próximo encontro. Obrigado.